Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Entrou em vigor no final do mês passado a lei que proíbe a realização de testes em animais para a fabricação de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal no Brasil. A norma, que demorou mais de 10 anos para ser aprovada e sancionada, não modifica as regras em relação aos testes de medicamentos. Para conversar sobre o significado dessa medida para os direitos dos animais e os avanços da indústria farmacêutica, a gente recebe aqui no nosso estúdio Fernanda Bastos de Mello, integrante da Comissão de Ética do Uso de Animais da UFSPA. Alexandre Sartori, assessor de Relações Institucionais do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e Simone Verza, coordenadora de cursos da Universidade Fevale. Pessoal, obrigado por terem aceito o convite. Sejam bem-vindos à TV Câmara Porto Alegre. Começa então com a Fernanda. Fernanda, essa lei demorou cerca de 12 anos, para ser aprovada. Ela foi apresentada inicialmente na Câmara dos Deputados em 2013. Teve uma longa tramitação, foi para o Senado, voltou para a Câmara, até que no final de julho, o presidente Lula sancionou. Essa legislação é considerada um avanço. Gostaria de saber de ti aí que lida com essa questão da ética, no uso aí de animais para experimentação aí de medicamentos, cosméticos. O que tu achou dessa lei? É realmente um avanço para a indústria farmacêutica, não apenas aqui do Brasil, mas de todo o mundo? Então, olá, obrigada pelo convite. Sem dúvida, essa lei ela é um avanço, pensando na questão da utilização racional de animais, pensando no princípio dos 3 R's, Antes dessa lei, essa questão do uso de animais com relação à indústria cosmético e à comprovação de segurança dos produtos, ela tinha um caráter muito regionalizado, então tinha algumas regiões do país, algumas cidades onde essa legislação ela era proibitiva, o que fazia a indústria que produzia, a indústria farmacêutica buscar diferentes locais para testar os seus produtos. Então, ela vem ao encontro de todo um movimento mundial, de métodos alternativos, que é coordenado pela OECD, que tem uma série de métodos já validados a nível nacional. Então, eu acredito que ela veio para uniformizar um movimento mundial, de utilização mais adequada, mais racional de animais com essa finalidade. Exatamente. Alexandre, antes de nós começarmos essa gravação, estava conversando contigo, sobre o posicionamento aí do Conselho. Tu comentou que já há alguns anos, já faz um tempo aí que o Conselho tem uma visão favorável a essa lei, de realmente proibir para esse tipo de testes. Gostaria que tu explicasse aí essa perspectiva aí do Conselho Regional de Farmácia quanto a essa nova legislação. Exatamente. Essa lei veio consolidar um conjunto de intenções que havia tanto por parte da sociedade quanto por parte do setor regulado, das indústrias, dos centros de pesquisa em relação ao uso de animais em experiências e pesquisas, testes laboratoriais também. E essa lei ela traz inovações muito importantes. Uma delas é que obriga que para registrar um produto cosmético, produto de higiene ou perfume, é obrigatório atender os requisitos que essa nova lei traz quanto à experimentação com animais. Isso não havia, essa obrigação de fazer, essa obrigação regulatória sanitária. Outra inovação também que se viu é que é possível usar ainda, com algumas exceções, modelos animais, mas de uma forma muito rígida. E assim, isso vem ao encontro também com toda a regulação profissional que existe até o momento em relação ao Código de Ética Farmacêutico, que o farmacêutico ele não pode seguir experimentos que não atendam a Comissão de Ética em pesquisa e também o Comitê de Ética de Utilização de Animais. Ele já era vedado de fazer isso, e também ele não pode colocar
ou fornecer meios ou qualquer alternativas que levem tanto um ser humano ou um animal levar em sofrimento, né? levar com ares de crueldade, expor a vulnerabilidade dele, né? Ele não pode fazer isso. Isso já era assim, eticamente, ao longo dos anos, e a lei veio consolidar esse arcabouço, né? Então é muito importante na área da saúde ter um regulamento que convirja, né, para um sentimento comum de proteção, não só em humanos, mas também proteção em animais, né? Que há necessidade de haver uma coexistência entre, né, o mundo humano com o mundo animal e meio ambiente também. A lei veio muito bem nesse momento. Perfeito. Simone, tua visão quanto a essa nova legislação, tu que, enfim, coordena, né, 3 cursos lá na Fevale, inclusive o de farmácia, né, e prepara esses novos profissionais aí para o mercado, né? O que tu achou? Essa lei realmente aí vai colocar o Brasil aí na vanguarda aí da ciência mundial? Olá, então. Boa pergunta. Boa pergunta, né? Primeiro, né, agradeço o convite também para estar aqui. Com relação à minha opinião, ou como eu vejo isso, a gente já tem trabalhado com os alunos no curso de farmácia, no curso de estética e biomedicina, quando eles seguem para essa área também, da necessidade, né, do refinamento, da redução e da substituição do uso de animais para testes em produtos cosméticos, né? Porque como a professora Fernanda comentou anteriormente, isso vai ao encontro de organizações mundiais, né? Na comunidade europeia já não se permite a utilização de animais para produtos cosméticos acabados desde 2004, né? Para substâncias isoladas de produtos cosméticos desde 2009. E agora que no Brasil, justamente porque em 2022 o nosso CONSEA, né, conseguiu aprovar os métodos alternativos que a OECD, né, conseguiu validar, tornar válidos aqui no Brasil, os métodos que a OECD mundialmente já disponibiliza como alternativos para os testes em cosméticos. Eu vejo que essa legislação conseguiu ser de fato aprovada para que a gente possa fazer uso desses métodos alternativos como outros locais já fazem. E acredito que a indústria cosmética, na verdade, ela impulsiona o desenvolvimento desses métodos alternativos, porque isso já é uma conversa que existia no meio internacional há bastante tempo, né? Da não utilização de animais de forma irracional, né? A necessidade de diminuição do número de animais e que eles não sejam tratados, né, de forma cruel e que causem sofrimento para esses animais de laboratório. Que sejam utilizados com responsabilidade, vamos dizer assim. Em relação... Eu só quero complementar, eu acho que ainda um pouco dentro dessa linha, a gente tem, né, quando a gente fala da utilização de modelos animais vertebrados e vivos, a gente tem a Lei Aroca, que é a lei maior. E essa nova legislação, então, ela fez algumas alterações em alguns artigos da Lei Aroca, e eu fico pensando aqui que um dos artigos que foi alterado é justamente esse, que deixa claro a proibição dos animais na indústria cosmética, né? Então, se a gente for olhar a lei de uma forma bem ampla, ela faz as suas ressalvas, mas ela não pontua aonde isso é permitido e aonde isso não é permitido. E aí isso acaba ficando a critério de cada CEUA. E aí, dentro de um país enorme como o nosso, a gente pode ter CEUAs que têm uma flexibilidade menor, a gente pode ter CEUAs que têm uma flexibilidade maior com relação a esse emprego de modelos animais. Então, essa legislação, ela vem ao encontro de reduzir essas flexibilidades ou flexibilizações e deixar a forma de condução ou o tipo de estudos que são aprovados no âmbito nacional, seja na região sul, sudeste, norte ou nordeste do país, ser uma forma mais uniformizada, né? E que dentro da indústria cosmética, cada vez mais, já que ela é uma impulsionadora de métodos alternativos, e isso vem num crescente de pele substitutiva, de métodos alternativos para avaliação ocular, de substâncias, de sensibilidade cutânea, que então isso, na verdade, auxilie esse desenvolvimento e que o Brasil possa, de uma certa forma, ir se equiparando com essas metodologias internacionais já validadas.
Fernando, em relação a esses métodos alternativos aí que podem ser utilizados aí no lugar dos animais, que pelo que eu dei uma pesquisada, assim, seriam coelhos, ratos, em algumas situações cães, inclusive, né? Então, existem várias metodologias para vários diferentes tipos de ensaios e existem várias metodologias alternativas, né? Eu diria que talvez as mais consolidadas são metodologias alternativas, que são metodologias in vitro, que substituem o uso de coelhos. Então, no passado se utilizava coelho, albinos, para fazer testes de irritação, corrosão ocular e cutânea. Então, hoje, quando a gente precisa fazer a avaliação de uma molécula, de uma substância, que não necessariamente cosmética, de uma substância geral, a gente já não usa mais há bastante tempo. Conforme Simone falou, a gente tem lá metodologias alternativas do OECD, e aí a gente usa metodologias in vitro, ou peles artificiais, ou olho artificial, ou outros materiais de origem biológica que substituam a administração dessas substâncias no animal vivo. Tem algumas metodologias alternativas que ainda usam animais para alguns ensaios, não são para todos. Então, algumas metodologias de toxicidade oral aguda, a gente ainda utiliza animais, mas por que ela é uma metodologia substitutiva ou alternativa? Porque o OECD vem reduzindo o número de animais utilizados. Então, no passado, tinha uma normativa que se utilizava 50 ratos para definir a DL50 oral de uma substância, e hoje a gente faz isso com 18 animais ou com 6 animais, depende de como é que tu faz o desenho, né, o delineamento experimental. Então, tem muitas metodologias alternativas que não usam mais animais e tem outras que ou a gente fez uma modificação do modelo ou a gente fez uma redução do número de animais utilizados. Então, pelo que a gente pode entender, essa questão aí do uso dos animais já é algo que vem sendo superado. A princípio, quando a gente lê essa notícia, passa a estudar um pouco esse assunto aí, a gente fica com aquela percepção de que o uso dos animais é majoritário. Então, pelo que eu estou entendendo, não é mais em relação cosméticos, não. Para cosméticos já tem sido substituído, né? Como a professora Fernanda falou, a gente tem várias metodologias, tem metodologia para corrosão de pele, para teste de irritação ocular, né? Se utiliza a córnea bovina, né, de animais que foram para abate, por exemplo, e que aqueles óleos seriam descartados, né? Então se utiliza esse material para fazer ensaio de corrosão ocular, que antigamente era feito em coelhos, né? Então eles ficavam nas gaiolinhas ali e se colocavam os produtos cosméticos nos olhos para verificar se aconteceria então irritação ou corrosão ocular. Hoje já não se pensa, né, já não se assume isso como possível, né? A gente tem testes de irritação dérmica que podem ser realizados em células, né? E depois tem o teste de irritação ocular, que também é validado pela OECD. E aí dá para ver se ocorre perfuração da córnea, enfim, dá para fazer uma avaliação se é efetivamente necessário esse tipo de ensaio para cosmético. Então, para cosmético, a gente realmente já tem a substituição desses modelos. Hoje a gente tem modelos de epiderme, né, com várias camadas, mimetizando a nossa pele para fazer ensaios de corrosão e irritação dérmica. Então, não se precisa mais fazer o teste de Drese, que a gente chamava, que fazia escaras, provocava escaras nos animais vivos, e aí aplicava para verificar, então, aplicava os produtos para verificar se haveria, então, irritação dérmica. Então, isso são coisas que já há tempos a indústria não realiza mais. Eu acho que não vai pegar a indústria desprevenida de forma nenhuma, porque ela tem buscado alternativas, né, para isso. Em relação a esse ponto que a Simone tocou sobre o impacto na indústria farmacêutica brasileira. Ela, então, não vai sofrer muito, digamos, economicamente, porque ela já vem aplicando essas metodologias alternativas, né, Alexandre? Tu que é do Conselho Regional de Farmácia, porque uma das preocupações sempre quando tem uma alteração de legislação proibitiva é esse impacto financeiro, né, digamos assim, na questão da indústria, né? Vai continuar tudo normal, digamos assim.
esclarecer um pouco, quando a gente fala indústria farmacêutica, é mais na concepção de indústria que produz medicamentos. Né? E no caso, a lei ela é bem específica para a indústria que produza cosméticos, produtos de higiene e perfumes. Importante tu frisar essa diferença. É um pouco diferente. Na indústria farmacêutica tem regulação estabelecida sobre o uso, né, de animais e metodologias alternativas, mas de uma forma diferente, um pouco diferente do que para cosméticos. A vantagem da publicação dessa lei é que ela estabelece limites bem objetivos, que antes não havia para cosméticos, produtos de higiene e perfumes. Mas por que não havia? Porque a lei de 2008, a lei Arouca, né, ela não mencionava esses produtos. Ela deixava assim como que deixava implícito, mas não de uma forma objetiva. Então, a grande inovação dessa lei é que agora não. Agora, a gente sabe que o cosmético, produto de higiene e perfume é um produto sujeito à vigilância sanitária no país, a controle sanitário no país, por parte da Anvisa, mas agora existe uma regra adicional. Não pode mais ser usado animais para experimentos e pesquisa, para esses produtos sujeitos à vigilância. Até então, não havia essa restrição explícita. E no momento que há revisão, assim, essa limitação explícita, a própria lei Arouca estabelece ali penalidades administrativas para quem descumprir. Né? Então, muda o olhar, muda o foco, né, dessa lei. Ela é importante, sim, sem dúvida. Com relação a pegar desprevenido o segmento, realmente não vai pegar. Né? Tanto os centros de pesquisa associados à indústria cosmética, como a própria indústria cosmética em si, como já foi dito, né, pelas professoras, já há anos vem se adaptando por uma necessidade de mercado internacional. Né? Muitas empresas, para conseguir exportar produtos a determinados países, precisam atender várias exigências, né, sanitárias, dentre elas a questão de testagem modelo animal vivo. Então, as empresas que trabalham com esse tipo de exportação, elas estão acostumadas, né, a lidar com essas exigências que até então não havia aqui de forma explícita, clara, objetiva, numa lei federal. As outras que estavam se adaptando, né, elas certamente terão que se adaptar, mas como historicamente já se vem trabalhando com esse cenário, né, de não uso, né, ou pelo menos da redução de uso e racionalidade do uso de animais vivos, né, na pesquisa e desenvolvimento, certamente o impacto não será relevante, considerando esse histórico. Né? Veja, um PL de 2013, né, com uma sucessão de aprovações nas suas diversas comissões na Câmara e no Senado, já dão indicativo de futuro. Essa norma será publicada. Né? Essa norma virará lei. Então, isso já é um cenário que indica um caminho. E as empresas elas vão se adequar. Elas não esperam acontecer. Elas regularizam antes. E eu acho que tem uma outra coisa importante nessa fala do Alexandre, é o seguinte, o Conceia publicou, se não me engano, em 2017, uma lista de métodos alternativos. E lá naquela lista de métodos alternativos, ele estabelecia na resolução normativa onde houve essa publicação, que eu não lembro o número agora, um prazo para todo mundo se adaptar. E esse prazo era 5 anos. Então, se a publicação foi em 2017, em 2022, todo mundo tinha que estar usando os métodos alternativos ao invés de utilizar os animais. Esse é um ponto. E o segundo ponto que corrobora com isso que o Alexandre falou é que os métodos alternativos, eles vieram em substituição ao uso de modelos animais, principalmente para aquele tipo de ensaio onde se avaliava irritação ocular, irritação cutânea, sensibilidade cutânea, que é, de uma certa forma, o nicho de avaliação para as substâncias cosméticas. Então, essa parte da indústria farmacêutica que trabalha com cosmético vem já se adequando e evoluindo desde 2022, no mínimo. Então, eu acredito que eles não serão, conforme a colocação do Alexandre,
pegos de surpresa com essa mudança na legislação. Esse prazo de 2 anos que a lei trouxe é em relação à rotulagem, tem um prazo ali que é de 2 anos, seria em relação a qual ponto específico? Adequação total, pelo que eu entendo, total. né? Das empresas. Daqui a 2 anos, nenhuma mais na verdade, a partir alguma. de agora a partir de agora, né, já passa a valer, mas as empresas têm até 2 anos para se adequar e colocar nos seus rótulos que então não fazem a utilização de modelos animais para produtos cosméticos, não fazem a utilização desses modelos. Vocês comentaram que a lei ela tem aplicação na questão aí dos cosméticos, produtos de higiene e limpeza, mas em relação aos medicamentos, né, em algumas situações ela ainda é permitido, né, esse uso. É permitido para todos os medicamentos, para todos na verdade. Os medicamentos. Porque se a gente for diferenciar, né, medicamento, porque a gente tem vários medicamentos que são de uso tópico. Por exemplo, eu tenho lá uma pomada de cetoconazol. Eu tenho um princípio ativo que precisa ter uma ação farmacológica no local de aplicação. Para esse tipo de produto, a legislação continua valendo. Ela não é aplicada a medicamentos, mesmo que de uso tópico. A gente entende por cosmético produtos que têm a finalidade de limpar, embelezar, melhorar a aparência, manter o bom estado da pele e que não vão ter uma permeação cutânea. Não vão chegar até a corrente circulatória do indivíduo e desenvolver uma ação terapêutica, né? Então, o produto cosmético ele tem uma ação superficial. Por isso que a professora Fernanda ali mencionou, né, os testes de corrosão, irritação, sensibilização, que é onde os produtos cosméticos de fato podem provocar uma ação maior, porque via de regra eles não podem ultrapassar as primeiras camadas da pele e chegar até a corrente circulatória e exercer um efeito sistêmico que se entende como um efeito no corpo todo, por exemplo. Em relação a esses critérios éticos que, enfim, a indústria, o ramo científico utiliza aí para decidir se é adequado, não é adequado, Simone, no momento, né, de se fazer um teste, quais seriam os principais? Seria a questão da utilidade para o ser humano, do quanto o animal ali vai sofrer, como é que funciona esse critério aí para... Tá bem, eu acho que até a professora Fernanda pode me ajudar e a complementar, né? As CEUAs, né, das universidades e dos locais que realizam essas pesquisas, o que é a CEUA, né? A Comissão de Ética no Uso de Animais. Então, todo projeto de pesquisa que ele tem por objetivo o desenvolvimento de um medicamento, vamos pensar, tá? Que ele vai precisar ter a sua toxicidade avaliada e a sua segurança testada e a sua ação farmacológica, vamos dizer assim. Ele precisa ser aprovado pela CEUA daquela instituição onde ele está sendo proposto, né? E a CEUA é constituída por um conjunto de profissionais de diferentes áreas que vão avaliar aquele projeto e vão verificar se ele, de fato, ele tem verificar a execuibilidade daquele projeto, quais são os objetivos, se aqueles objetivos são, de fato, atingíveis por aquelas metodologias, se estão previstas utilização de anestesia, sedação, quando os processos são dolorosos para os animais e o número de animais utilizados na pesquisa. Então, a gente precisa aprovar até o número de animais que vai ser utilizado para um determinado ensaio, né? E, então, não é o pesquisador, assim, que a revelia, resolve fazer um projeto e utilizar um número X de animais e ele vai executar o projeto como ele acha. Não, ele precisa passar pela CEUA da instituição e a CEUA responde ao CONSEA, né, que é o Conselho Nacional de Experimentação Animal. Então, que foi criado em 2008 com a Lei Arouca, né? Então, as coisas elas foram surgindo de forma encadeada, mas é uma comissão que avalia e delibera de forma favorável ou com adequações ou delibera pela reprovação do projeto. E aí o pesquisador não consegue realizar se aquele projeto não tem fundamento ou se ele não vai responder a uma pergunta que é necessária, né? E o pesquisador também precisa olhar o que já tem publicado anteriormente. Por exemplo, já tem dados sobre uma determinada substância na literatura, nós não vamos partir do zero, nós vamos partir daquilo que já está na literatura. Será que precisa repetir mesmo? Essa é a redução
que se prega, vamos dizer assim, né, que se propõe no uso de animais, né? E tem uma outra coisa importante, então o pesquisador tem que esgotar essa possibilidade da busca na literatura para ver se já existem dados que, tipo, bom, isso já existe, não tem por que eu testar novamente. Ele tem que justificar por que ele está usando modelos animais, porque caso haja métodos substitutivos disponíveis e aprovados, ele deve usar, e a comissão de ética, se ele não apresenta esse esgotamento, a comissão de ética vai perguntar para ele por que ele não fez essa previsão, né? Ele tem que utilizar as normativas, quando a gente está falando de testes de segurança, de medicamentos, né? Do que a gente chama de ensaios pré-clínicos, ele tem que apresentar as normativas que regulamentam isso, que vão comprovar o N experimental que ele está se propondo. E tem uma outra coisa que surgiu no ano passado, que é todo pesquisador que vai trabalhar com modelos animais, vertebrados e vivos, ele tem que apresentar capacitação para execução da manipulação com aqueles modelos. Então, todas as pessoas envolvidas na manipulação, desde os alunos, desde os pesquisadores, até, né, dos docentes, dos discentes, ou vão colocar isso dentro de um laboratório prestador de serviço, né? Ele também vai ter que ter um comitê de ética, ele também vai ter que avaliar os seus protocolos experimentais, e as pessoas que vão conduzir esses protocolos precisam comprovar para aquela CEUA, né, para a CEUA institucional, seja de uma universidade, seja de um instituto federal, seja de um laboratório de prestação de serviço, vai ter que comprovar para aquela CEUA que aquela pessoa ela é capacitada para conduzir aquilo. Ela consegue olhar aquele modelo animal e verificar como é que ele está se sentindo ou se comportando dentro daquele protocolo de pesquisa que ele está inserido. Existe uma outra coisa também, dentro ainda da linha dos 3Rs, que a Simone falou sobre a redução, sobre a substituição, que são os métodos alternativos sempre que possível, que é dever moral e ético do pesquisador também prever, né, situações que devam minimizar o desconforto dos animais ao longo do experimento. Seja lá num procedimento cirúrgico, que ele vai ter que receber anestesia, analgesia, seja no término da sua vida, que ele vai ter que receber um método humanitário preferencialmente para a finalização da sua vida, seja durante a sua vida dentro do experimento, pensar em enriquecimento ambiental, pensar em mitigar situações de desconforto, pensar de dar qualidade nutricional, ambiental, de hidratação para aquele modelo. Então, tudo isso tem que estar previsto dentro do protocolo de pesquisa, que pode ser um projeto enorme, que pode durar 5, 6 anos, que pode ser um protocolo pequeno de validação de alguma metodologia ou de um ensaio pré-clínico mais curto, de 2, 3 semanas. Né? Mas então essa avaliação ética, como a Simone disse, ela é composta por todos, ela é feita por todos os membros da CEUA que têm formações diversas, né? Então, pela legislação, obrigatoriamente tem que ter um veterinário, obrigatoriamente tem que ter um biólogo e pessoas detentoras de diferentes áreas do conhecimento, bioquímica, farmacologia, fisiologia, aí depende de cada instituição, né? Mas a legislação diz isso e, além disso, tem que ter um membro da Sociedade Protetora dos Animais, das SPAs. É multidisciplinar, digamos assim. Sim. Abarcar o maior número de visões. Exatamente. Para fazer uma avaliação com um olhar muito amplo, né? Com pessoas com vivências profissionais totalmente distintas, mas que de uma certa forma se complementam nessa avaliação ética que vem desde lá da constituição do projeto, né? Do embasamento teórico do projeto, até as questões mais práticas da condução dele, enquanto ele está sendo desenvolvido. É interessante tu trazer, né, Fernanda, essa questão dos protetores de animais, né, o pessoal que luta pela causa animal, né, porque acredito que em 100% das ocasiões, né, eles vão ter uma visão contrária, né, à aplicação, enfim, ao uso, né, de animais para esses estudos, né, mas é importante esclarecer que em determinados casos ali é necessária a utilização, é claro, esgotadas as outras possibilidades, né, Simone? Alexandre, o Conselho Regional de Farmácia recebe muitas denúncias, assim, não sei se tu pode falar, em relação a violações aí dessas regras quanto ao uso de animais, como é que funciona esse procedimento aí ao chegar uma
uma denúncia para o CRF? Assim, o Conselho recebe denúncias através de uma plataforma que é o Fala BR. As denúncias são as mais diversas, né? E é possível que chegue denúncia com esse tema. Eu não posso, né? Não, Sim, é uma informação que eu não posso abrir, né? Mas na plataforma Fala BR, que é uma plataforma oficial do governo federal, tem opções ali de temas para caracterizar o tipo, né, de denúncia, descrição, enfim, do que ocorreu, e pode ser encaminhado sim. E essa questão de violação dos procedimentos que a Simone e a Fernanda relataram são potenciais irregularidades ético-profissionais. Né? Eu digo potenciais por quê? Porque precisa ser apurado. Sim, precisa ser investigado. Tem que ser investigado. Tá? Então, quaisquer violações, práticas suspeitas, né, que levem assim, a danos, né, aos animais ou pesquisados, ou qualquer restrição que se crie, né, e vá contra normas do CONSEA, da CEUA, da Comissão de Ética em Pesquisa também, é matéria para ser denunciada ao Conselho. Né? Enfim, isso é a praxe. Né? E uma questão importante assim, que você comentou sobre o período, né, dos 2 anos. A lei ela está em vigor. Ela foi sancionada sem prazo de vigência, cumpra-se. Né? Então, produtos que já estiverem no mercado, por exemplo, cosméticos que já estiverem no mercado, estão regulares. Os novos, que precisam de registro junto à Anvisa, precisam se adequar à lei. Então, não pode usar modelo animal, vivo, vertebrado, não pode usar, exceto nas exceções previstas nela. Né? E aí ela vai ter que comprovar para a Anvisa. E aí vem um ponto importante, assim, existem produtos cosméticos e congêneres que são passíveis de registro e outros não. São passíveis de notificação. Os passíveis de notificação não foram mencionados na lei como obrigação de atender essa nova lei. É muito provável que a Anvisa vá se manifestar a respeito e vai criar um critério igual, isonômico, né? Porque o produto cosmético passível de registro e passível de notificação tem peculiaridades próprias, né? Mas como a lei ela não distingue um e outro, né, na vedação de uso do modelo animal, é provável que ela vá se manifestar e exigir também a apresentação de documentos que atestem que não utiliza para os passíveis de notificação. Tá? E no período de 2 anos que tem, é mais para a autoridade sanitária, no caso da Anvisa, que regula, né, a vigilância sanitária de cosméticos, produtos de higiene e perfumes, para estabelecer estratégias, né, na gestão de dados relacionados com o uso, né, de animais, seja na fase de pesquisa e desenvolvimento de produtos, seja na fase também de pesquisa clínica, que pode ocorrer após lançamento de produtos no mercado, pode haver, enfim, alguma parceria com centros de pesquisa fora do país, enfim, né? E ela vai criar uma estratégia para fazer gestão desses dados de uso dos animais, né? E aí o prazo é de 2 anos. Assim como a Anvisa precisa estabelecer também no prazo de 2 anos a regulação de rotulagem desses produtos face o que a lei determina, né, de não uso desses animais. E aí precisa aparecer, quando não for utilizado, aparecer essa informação e aí a Anvisa vai estabelecer como vai aparecer, né, como será esse dizer de rotulagem. Né. Para o profissional que descumpre essas regras aí, essas determinações, existem apenas punições, enfim, sanções administrativas, profissionais, ou tem algum tipo de punição, digamos, criminal, pode ser enquadrado em algum... A lei Arouca estabelece penalidades administrativas, não importa quem, né, se for pessoa física ou pessoa jurídica. Ela descreve a penalidade pela irregularidade em si. E quem responde acaba sendo a instituição, quando o pesquisador está vinculado a uma instituição e se ele comete algum crime conforme estabelecido pela legislação, uma infração, enfim,
a instituição ela pode ser punida, ela pode pagar uma multa, ela pode ter o seu... Porque toda instituição que trabalha com modelos animais, que produz ou que experimenta, ela tem um cadastro no CONSEA que chama-se Cadastro CIUCA, que é um número. E aí ela é conhecida por aquele número. Cada instituição tem um número e o CONSEA tem um mapeamento de número de instituições, o tipo de animais que trabalha no país. E aí, se acontece algum tipo de infração, né, ou ilegalidade que o pesquisador tenha cometido, quem responde é a instituição, porque a CEUA, no momento que ela aprova um projeto, ela é corresponsável por aquela condução. Então, essa responsabilidade ela é uma responsabilidade compartilhada. E aí a instituição pode pagar uma multa, ou pode ter o seu número do CIUCA suspenso, né, e aí, enquanto ele estiver suspenso, ela não pode trabalhar com animais, ou pode ter... ao invés de suspenso, interrompido, né? E aí a instituição fica proibida de trabalhar com modelos animais. Se a irregularidade for caracterizado como um crime, aí sim, vai responder processo criminal. Se a irregularidade constatada também ferir alguma legislação civil, vai responder civilmente. Se, no caso da farmácia, né, se for um pesquisador farmacêutico, se for um responsável técnico farmacêutico, ele pode responder eticamente pelo seu código de ética profissional. Tudo depende da tipificação da irregularidade. Às vezes uma irregularidade administrativa não caracteriza crime, nem uma irregularidade ético-profissional. Né? Pode, mas pode às vezes contemplar as três coisas, depende da irregularidade. Antes de nós começarmos a gravação, a gente estava comentando sobre quando surgiu essa questão aí, né, dessa visão para com os animais. Foi com a Constituição, né? Já vem de um longo tempo, né? Esse debate, né? Enfim, esses desafios éticos, né? A União Europeia, dezenas de países, né, já proíbem. Ao contrário do que eu pensava, o Brasil também já vem há um tempo, né? Não é uma novidade. Gostaria de falar contigo, Simone, a importância aí que tu vê desse avanço aí histórico em relação a essa consciência aí do uso dos animais na ciência, né? O pessoal da farmácia, da biomedicina, né? Se dando conta de que tem outros métodos. Quando tu recebe esses estudantes lá na universidade, eles vêm com uma visão mais arcaica ou eles já têm essa mentalidade mais digamos, mais avançada? Assim, os acadêmicos, né, hoje em dia, como a informação ela está super disseminada, né, eles já sabem, muitas vezes, da proibição, já sabem que não é permitido em uso cosmético. Isso já tem algum tempo, né? Porque, como você comentou, isso não é uma coisa que surgiu neste momento com a aprovação da lei, né? Com o sancionamento da lei. Mas, sim, há bastante tempo atrás, né? Se a gente for pegar 1950 e bolinha, já se falava no princípio dos 3 R's, né? Que é a redução, o refinamento para diminuir o sofrimento e o replacement, né, que é a substituição do uso de animais. Então, isso já vem de um tempo, né, e as pessoas que se interessam por essa nossa área da farmácia, da estética, cosmética, enfim, da biomedicina, que também trabalha bastante com animais, elas já conhecem um pouco, né, buscam um pouco. Então, quando a gente introduz esse assunto, geralmente algumas coisas eles já sabem. E é até muito interessante porque a gente vai buscando o que eles já sabem a respeito do assunto, para aprofundar e trazer, né, o uso de modelos alternativos. Ali na Fevale a gente tem um mestrado em toxicologia e análises toxicológicas, onde a gente também trabalha bastante com os modelos alternativos, né, justamente para avaliar a toxicidade de medicamentos novos, de substâncias novas que estão sendo pesquisadas. Então, a gente precisa, né, justamente trabalhar com modelos substitutivos, né, trabalhamos muito com ensaios de citotoxicidade, com organismos alternativos, né, que são invertebrados, como o Canareorbiditis elegans, que é o C. elegans, ele é um verme, e ele tem uma homologia bastante semelhante com o do ser humano, em torno de 60% mais ou menos. E então dá para fazer muitos estudos de toxicidade com esses animais. Então, quando a gente aprofunda
os conceitos com os nossos alunos, a gente já parte daquilo que eles sabem. O que vocês sabem sobre isso, né? E aí a gente vai criando a discussão até para trazer também um ambiente mais agregador, né? Trazendo o que a pessoa conhece sobre e aquilo que tem de novo. Né? Perfeito. Fernanda, em relação a essa questão aí da conscientização, né? Tu usa aí de animais nas pesquisas científicas, pela tua experiência aí com os acadêmicos, estudantes, assim, eles, quando chegam lá, eles já têm isso bem desenvolvido? Tem alguns que têm ainda esse pensamento mais retrógrado? Como é que é para... Então, eu acho que eles têm, dependendo do curso, eles têm visões um pouco diferentes, e essas visões têm muita relação com as suas vivências individuais, né, e pregressas. Mas eu também acredito que hoje é muito difícil a gente pegar um aluno com uma visão arcaica, né, de não ter esse olhar assim para a questão da ciência dos modelos animais. Tem outra coisa que eu acho que é importante, a Lei Aroca, ela é uma lei de 2008, ela é uma lei relativamente jovem para uma legislação, né, e antes disso o país tinha um movimento de proteção animal, mas era dos animais de companhia, né, dos animais exóticos, né, dos animais da nossa fauna, né? Então, a legislação, ela trouxe esse olhar para os animais quando vinculados a protocolos experimentais. Então, como a Simone falou, os alunos têm um pouco dessa bagagem, tem muito aluno que não quer utilizar animal, né? Então a gente às vezes se depara com o inverso, né? Que não entende porque usa. Então eu também acho que é importante nesse momento a gente falar que sim, que existem muitos métodos alternativos, existem muitos momentos em que a gente pode substituir o uso de animais, ou por metodologias in vitro, ou por outros modelos, os invertebrados, né? O C. elegans, a Galéria melonella, que é uma mariposa, as abelhas, as minhocas, que podem ser modelos alternativos, as dáfnias, mas a gente também precisa entender que existem algumas situações onde os animais são insubstituíveis, né? E que a gente tem que ter responsabilidade para utilizar eles, entendendo que eles são seres sencientes, ou seja, capazes de experienciar dor, desconforto, angústia e ansiedade. E que é dever do pesquisador minimizar tudo isso, né? Então, eu faço um trabalho muito parecido, assim, eu vou buscando as vivências dos alunos, o que eles entendem, o que eles toleram, né, e vou aprofundando isso dentro do que a gente tem a nível nacional, porque no passado, antes de 2008, a gente não tinha nenhuma legislação no Brasil que regulamentava a experimentação animal. E a partir de 2008 a gente começou a ter, que é a Lei Aroca. E eu lembro que logo que ela surgiu, havia um debate, logo que surgiu o Conceia, que as pessoas achavam que a lei ia ser tipo a carta branca para o pesquisador poder pesquisar com animais, porque tinha uma autorização. E não é isso, não foi isso que aconteceu, né? Eu acho que a nível nacional a gente vem utilizando cada vez menos animais, refinando aqueles animais que a gente vai utilizando, né? E deixando esses estudos cada vez mais específicos daquilo que de fato a gente está procurando responder com aquele modelo. E sempre que possível, lança a mão e utilizar as metodologias alternativas. É assim que eu venho trabalhando e trabalhando com os alunos nesse entendimento, que a metodologia alternativa ela é importante, mas que existem algumas situações onde onde os animais ainda não podem ser substituídos. Exato. Pessoal, estamos chegando aí nos minutos finais do nosso programa, então agora vou abrir os espaços aí para as mensagens finais, para as considerações finais de vocês. Começa então agora, seguindo a nossa ordem, com Alexandre. Alexandre, tem aí para dizer para os nossos telespectadores em relação aí ao trabalho do Conselho Regional de Farmácia, em relação a essa pauta de hoje. Certamente essa lei vai fazer a roda girar nas nossas regulações profissionais, né? Porque as resoluções do Conselho Federal de Farmácia, elas são provocadas ou por iniciativas da categoria ou por iniciativas legislativas, por exemplo. E essa lei federal, ela vem de uma forma para contribuir para a revisão de algumas normas. Por exemplo, nós temos uma resolução que fala sobre a atuação do farmacêutico na pesquisa clínica e experimentos. Né? Talvez elas tenham uma revisão, ela é de 2016. Nós temos o próprio Código de Ética Profissional, que é de 22, que talvez tenha uma revisão também. Né?
E na área sanitária certamente vai ter regulação, que a própria lei dá esse prazo de 2 anos, e vai ser útil para a própria atuação da instituição Conselho de Farmácia, porque ele fiscaliza o exercício da profissão farmacêutica como um todo, tá? Voltado para as ações de profissionais em empresas, né, do ramo, e que no caso agora atuam, né, com pesquisa e experimentação envolvendo cosméticos, produtos de higiene e perfumes. É um trabalho permanente de vigilância, né, sobre o exercício da profissão. E claro, todo abuso, né, ou todo risco de não observação dos regulamentos do Conselho e também da própria lei é passivo de encaminhamento ao Conselho de Farmácia, né, para verificação do que houve. Perfeito. Simone, tuas considerações, mensagens aí, o que a Fevalha aí tem para falar para a nossa audiência em relação a esses avanços? Então, assim como o Alexandre comentou, eu também acredito que essa legislação ela vai impulsionar, né, mais uma vez, né, e nós vamos seguir na utilização, né, lá na Fevalha, na Universidade Fevalha, nos cursos, nos programas de pós-graduação, nas nossas aulas, né, submetendo todos os protocolos a seu e cada vez utilizando mais os modelos alternativos, né, procurando reduzir o número de animais e, na medida do possível, substituindo, né. Acho que é isso aí. Fernanda, tuas considerações? Então, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto que é sempre atual e sempre um momento de aprendizado, né? Acho que as CEUAs institucionais e as CEUAs que eu participo e que trabalho vão seguir se atualizando e incentivando que a gente conduza as pesquisas da melhor forma possível, utilizando métodos alternativos sempre que possível e sempre que for necessário e melhor para o desfecho final. Perfeito. Pessoal, obrigado aí pela participação. É um assunto interessante para quem é leigo aí no tema, né? Às vezes parecem algumas perguntas um pouco enfim, superficiais, né? Mas muito bacana ouvir minutos aí de explicações de pessoas que lidam, né, no dia a dia com esse tema. Eu acredito que não apenas eu aí, mas todo mundo que nos acompanhou durante esse programa aí saiu muito mais enriquecido desse debate. Obrigado pela participação. Voltem sempre à TV Câmara Porto Alegre. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. Informações do Legislativo, você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!